Mais importante do que ficar preocupado com a banca, ficar tenso, é assim, é preocupar em fazer um trabalho que seja coerente, que seja defensável, que vocês tenham plena consciência das limitações dele, das qualidades dele, deixar um pouco de lado essa coisa de mas eu me matei para fazer esse trabalho, mas eu perdi noites, mas isso custou tanto e agora eu não tiro uma boa nota, entende? Uma coisa assim, ok, eu me esforcei, eu me dediquei, eu perdi noites, eu perdi baladas, eu fiz uma puta de um sacrifício, mas isso não significa que o produto desse empenho, o produto desse trabalho seja tão 10, tão perfeito quanto o meu empenho. Os ganhos pessoais e íntimos de alguns se traduzem em ganho público para a comunidade inteira. Quando um grupo socialmente discriminado é reconhecido em seus direitos, quando ele ganha espaço para expressar seus gostos e sentimentos, a sociedade inteira se torna um pouco mais livre. Meu nome é Jean Oliveira Gonçalves, tenho 22 anos, recém-completados. Eu estou no 8º semestre do curso de jornalismo aqui do Mackenzie. Desde que eu entrei no Mackenzie, eu sempre tentei de alguma forma trabalhar questões de direitos humanos, de políticas públicas, mas eu queria trabalhar com mulheres, negros e LGBTs. Quando chegou no início desse ano, 2012, eu, conversando com a Michelle, a gente começou a articular como desenvolver então um tema focado nisso, um livro-reportagem. Aí a gente definiu que, em conjunto, que seria mais interessante não pensar em nomes grandes, em nomes que já aparecem com grande visibilidade na mídia. Então a gente pensou então trabalhar movimentos sociais. Mas então aí, especificamente, a gente pensou, por que não trabalhar com jovens que estão ingressando em movimentos sociais, em movimentos sociais novos, coletivos que têm no máximo 5 anos e que estão todos aqui sentados em São Paulo. E a gente escolheu 3, que é a Uniafo Brasil, o Coletivo Feminista Dandara e o último, que é o Coletivo 28 de Junho. Basicamente foi assim que a gente construiu. Meu nome é Michele Branco de Araújo, eu sou estudante de jornalismo, eu tenho 24 anos. A ideia do livro surgiu mais pelo Jean, porque ele sempre trabalhou com temas parecidos ou com cultura das minorias. Então aí ele veio com a ideia e eu falei, pô, legal, vamos fazer. É bom, né? Que a gente tá terminando, a gente tá meio esgotado já, não aguenta mais vir pro Mackenzie, mas tá terminando pelo menos, dá um alívio, assim, eu acho. Então, amanhã a gente deve mandar para diagramação. Não vai ter muito tempo de revisar, de ouvir a sua opinião. A gente vai mandar para você, mas meio que praticamente fechado. Você pode dar um feedback, só que vai ser uma coisa que a gente não vai ter muito tempo para poder trabalhar depois. E eu sei que você também tá recheada com os outros dois, né? Porque eu converso com os outros grupos de TGI e eu sei que estão todos na mesma situação que o meu. Aí a Isa é a mesma coisa que eu. A Isa fala, eu consegui mandar parte, a Sandra tá mutíssima comigo. Não tô puta, eu fico preocupada, porque vocês não aproveitam aquilo que a orientação poderia permitir, né? Vocês não tem que mandar coisas acabadas pra mim. Tem que mandar assim, essa é a primeira versão, ponto. Eu sei que vai ser mexido, mas pelo menos eu tenho uma ideia do todo. Eu tô desesperada com isso. Não fica. Eu estava na segunda-feira escutando. A Cicélia ajudou muito a gente, ela instruiu a gente de uma forma que, tipo, acrescentou muito pro nosso trabalho, porque ela também tá ligada com esse tema. Ela sabe bastante coisa de cultura das minorias. Ela ajudou muito, muito, muito. Tipo, ela deu dicas que acrescentaram pro trabalho, assim, muito, muito. E com o professor a gente teve o Vanderlei primeiro, depois a Angela Shaw, que também ajudaram bastante. A Angela Shaw ajudou muito.
Vanderlei acho um tema muito cabeça, mas ele ajudou bastante também. Sempre que eu vou corrigir os TGIs, eu corrijo pensando o que assim, me colocando não como orientadora, mas me colocando como avaliadora. Porque é isso que é a diferença da banca. Porque assim, o orientador, ele acompanha, e o professor de TGI, ele acompanha, então ele conhece o trabalho, conhece a trajetória dele. O avaliador não, ele recebe o produto, ele não sabe qual é a trajetória e tá certo, porque ele tem que assim, dizer, bom, você está requerendo reconhecimento como profissional de jornalismo por meio também desse produto. Então esse produto tem que responder aos padrões de qualidade de um trabalho jornalístico, não é mais um trabalho de estudante. Eu diria que é um processo muito coerente, principalmente da parte do Jean, com a trajetória acadêmica e o perfil político dele. Desde o início do curso, sempre foi um aluno assim, muito interessado pelas questões políticas, pelas questões da minoria, né? E um interesse que passa muito claramente pela construção da sua identidade no mundo, da identidade dele como sujeito e como profissional. A Michelle já não tinha tanto esse perfil mais político, mas também um interesse muito grande e uma busca muito grande por uma outra narrativa jornalística ou pelos desafios de uma narrativa jornalística que não se prenda a modelos e padrões pré-estabelecidos. É bonito, fez bem um trabalho de... Tem que fazer isso? Nossa, olha essa cabeça. Ai, pedindo qual nome? O que é? Uma capa pra competir. Uma capa o quê? Pode competir com ai, adorei. Eu percebi que, meninas da minha idade estão mais preocupadas com certas coisas que eu talvez só leia sobre, me identifique, goste. Eu sempre gostei muito dessas coisas de militância, mas eu nunca fiz nada. Talvez tenha me ajudado para perceber que é importante também, que talvez se eu participar vai ser importante. Eu achei bem legal isso, mesmo que eu não participe, foi legal acompanhar isso. Para mim tem a questão da identidade pessoal. Então é uma afinidade, é uma questão temática minha. Eu sempre me preocupei, acho que antes de escolher o curso de jornalismo, foi um dos motivos que eu escolhi o curso de jornalismo, a questão das minorias, de dar mais visibilidade à questão delas e entender que o jornalismo é um processo transformador no mundo. E não posso dizer que o meu livro é perfeito, ele é o exemplo de como se trabalhar jornalismo de políticas públicas, jornalismo de direitos humanos. Mas eu acho que o importante dele, o que eu estou feliz com ele até o momento, é que ele consegue repercutir vozes e discursos que estão aí estruturalmente, que não foram observados tão atentamente assim. Sim. Ai. Já? Tranquilamente almoçando. Ele sempre Isso aí, viu, seu? Sim, eu sei. Obrigado. Tive reação. São 4 cópias de tudo. Então é um relatório, o relatório final que analisa, explica a peça. E a peça, um para cada professor. Então, um para cada professor, né? Então são 2 membros da banca, o orientador e o professor de TGI. Só que além disso, eles pedem todo o material que está impresso em um CD para ser arquivado pelo CCL e ser guardado. Lembra? Qual é a orientadora de vocês? É a Cecília. Bom, qual é? Tudo mal, cara. E aí vocês... Vou tentar falar com as minorias. Você falou isso, deixa eu ver. O desenho só, Pô, dia 7, não é? Tá aqui. Assina só pode ser uma pessoa só. A impressora é Wi-Fi e não conversa com o meu notebook. Legal, né? Aqui acho que não tá fechando.
Não, é que eu trabalho das 9 às 6. São 4. Das 9 da noite você trabalha até as Sim, porque eu trabalho registrado. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Acabou! Nem acredito, gente. É um filho que você sabe que tá bem feito, mas você tem a intenção de abrir e achar que você vai achar algum erro. Não, tem... eu não falo. Porque o tempo todo você fica assim durante os últimos dias de TG. Acho que o maior acerto é um posicionamento deles assumido. A coragem, a ousadia de desenvolver uma narrativa jornalística na qual o jornalista não se furta a tomar posição. E um posicionamento que não é mera militância, que não compromete uma subjetividade, que não compromete a qualidade e a relevância jornalística do trabalho deles. Tem que ter consciência de que não é perfeito. Mas é o melhor, né, que a gente consegue. É o melhor que a gente tem que fazer e é humano. Sim.